Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Quem recorda a carreira de Eusébio fala tendencialmente do Benfica, da seleção portuguesa e da aventura pelos Estados Unidos da América. Mas em 1976 está uma das páginas mais bonitas da carreira do Pantera Negra. Eusébio jogou em Toronto, numa equipa croata. Integrou-se na comunidade e até quis aprender a cantar o hino da Croácia. Foi o líder de uma equipa que se estreava no Campeonato da América do Norte e conquistou o título, que foi festejado com champanhe dos adversários e com milhares de pessoas nas ruas de Toronto. Aconteceu nos Toronto Metros Croatia, um clube que já não existe. O Observador conversou com quem jogou ao lado de Eusébio. Falámos com amigos que fez na cidade e escutámos a voz orgulhosa do homem que lutou até onde conseguiu para manter viva a lenda deste clube da comunidade croata. Para compreendermos a origem desta equipa, temos de falar de política e de geografia. No século XX, o país que hoje se apresenta como Croácia fazia parte da Jugoslávia, um Estado que juntava os territórios que hoje são da Bósnia e Herzegovina, da Macedónia, de Montenegro, da Sérvia, da Eslovénia e da Croácia. Foi nesse período que milhares de pessoas deixaram a região devido às crises económicas e à instabilidade política depois das guerras mundiais. O Canadá foi um dos principais destinos. As dezenas de comunidades imigrantes que se estabeleceram em Toronto levaram com elas a cultura, a gastronomia, a língua e o desporto. Portugueses, italianos, sérvios, croatas e outras comunidades quiseram jogar futebol em Toronto e rapidamente se organizaram para criar equipas e jogarem entre si. Foi assim que nasceu, em 1956, um clube chamado Toronto Croatia. Algumas destas equipas tinham jogadores que tinham representado grandes clubes na Europa. Os Toronto Croatia jogaram inicialmente em várias ligas amadoras e em 1962 integraram a Liga Profissional. Os imigrantes viam o clube como a seleção da Croácia, que nesta altura ainda não era um país. No início dos anos 70 já dominavam o campeonato. Em 75 surgiu uma oportunidade de ouro. A equipa de Toronto, que jogava no Campeonato da América do Norte, entrou em dificuldades financeiras. Chamavam-se Toronto Metros e estavam prontos para vender o franchise. Os Toronto Croatia decidiram investir e propuseram uma fusão. Tinham apenas 2 condições. A equipa tinha de ter Croácia no nome e o equipamento tinha de ter as cores da Croácia. Nasceram assim os Toronto Metros Croatia. Foi a primeira e única equipa da história da Liga Norte-Americana com um nome de origem étnica. A partir daqui, foi preciso fortalecer a equipa. Primeiro, a direção do novo clube recrutou alguns dos melhores jogadores do campeonato canadiano. Depois, olhou para a Europa. E é aí que entrou o nome de Eusébio. Naquela altura, o Eusébio estava a jogar noutra equipa da América do Norte. O nosso presidente era o Dick Bezic. De alguma forma, ele entrou em contacto com o Eusébio. Eu lembro-me dessa reunião. Foi provavelmente no Salão Croata aqui em Toronto. Estavam lá uns 500 ou 600 pessoas. Quando ele anunciou que podíamos trazer o Eusébio para o clube, toda a gente ficou incrédula. Ninguém acreditou. Eusébio to the club, and everybody was, "You're going to bring Eusébio? Is that Vais trazer mesmo? Isso é possível?" E ele disse: "Isto é possível se juntarmos $30.000. O contrato dele era de apenas $30.000 por temporada. É inacreditável. It's unbelievable, you know." Joe Pavicic fazia parte da estrutura dos Toronto Metros Croatia e lembra-se perfeitamente do momento em que Eusébio aterrou em Toronto para falar com o clube. It was a big banquet. Fizemos um grande banquete no Salão Croata com cerca de 500 pessoas. Quando promovemos que Eusébio vinha,
Foi como um feriado para o nosso povo. That's how valuable he was. Ele era um homem modesto, simplesmente um homem modesto. Modest man, simply modest man. Um dos reforços dos Toronto Metros Croácia foi Roberto Jarucci, conhecido como Bob Jarucci. Tinha 21 anos. Foi contratado a um clube da comunidade italiana. Ao Observador, descreve o dia especial em que viu Eusébio pela primeira vez. Eu não sabia. Estava sentado no balneário, pronto para o treino no Lamport Stadium, um campo de relva artificial no centro de Toronto. Eu estava sentado e, de repente, a porta abriu-se. O Aldo Príncipe entrou e atrás dele vinha um homem bonito e elegante, com óculos de aviador. Ele parecia um deus. Olhei para ele e depois olhei para o meu amigo Carmen e disse: "Meu Deus, é o Eusébio. É verdade?" My God, it's Eusébio. Is it true? Ele foi apresentado à equipa nessa mesma manhã. E ele treinou? Sim, treinou. Como é que foi esse treino? It was a dream. On the field with Eusébio? Foi um sonho. Estar em campo com o Eusébio foi um sonho porque me lembrava de o ver quando era miúdo no Mundial de 66 e nos jogos do Benfica contra o Manchester United na Taça dos Campeões Europeus nos anos 60. Eu segui sempre o Eusébio. Naquela altura, ele era como o Pelé, ou logo a seguir ao Pelé, o melhor jogador do mundo. Nesse primeiro treino, percebeu que ele ia fazer a diferença? Oh my God, yes. Sim, meu Deus, eu até tive dificuldade em concentrar-me porque ficava só a olhar para ele. Eu queria saber como ele andava, como se movia, como mantinha a cabeça erguida, como se comportava e como falava. Eu estudei tudo sobre ele. How he behaved, how he spoke. So I just studied everything about him, Certainly in training, if you are a defender, he was an attacker. E como é que foi no treino? O Bob era defesa. Teve de marcar o Eusébio. How does that work? Não, mas também não teria sido muito agressivo contra ele naquele momento. Mas se fosse ele, percebia e era muito amável. Tornamo-nos muito bons amigos. Ele adorava os jovens, adorava Toronto, o Toronto Metros Croácia e o povo croata. Ele era uma pessoa incrível. A aventura de Eusébio com os Toronto Metros Croácia não começou com brilho. Eusébio teve uma má relação com o treinador, Markovic, e a crise estalou no jogo mais importante da temporada. Os Toronto Metros Croácia iriam receber no Canadá o New York Cosmos, o clube de Pelé. Markovic sentou Eusébio no banco. Foi a gota de água. Markovic foi despedido e chegou um novo croata, Kapitanovic. Este homem colocou Eusébio como capitão. O clube começou a vencer e iria mesmo chegar aos playoffs. Foi nesse período que Eusébio se passou a integrar cada vez mais na comunidade croata. Bob Jarucci tornou-se um dos grandes amigos. We used to go with him to the Portuguese restaurants. Nós íamos a restaurantes portugueses durante a semana e a restaurantes croatas ao fim de semana. Depois dos jogos, ele estava sempre rodeado de fãs croatas e falava um pouco de inglês, português e até algumas palavras em croata. Ele até aprendeu o hino nacional da Croácia. Nós tínhamos jantares antes dos jogos num restaurante croata em Mississauga e antes de servirem o jantar, levantávamos todos e cantávamos os hinos do Canadá e da Croácia. Before we would be served dinner, we would all stand and we would sing the national anthem. O Eusébio e o Ivair Ferreira, um brasileiro chamado Príncipe do Brasil, porque o rei era o Pelé e Ivair era o príncipe. Ele e o Eusébio tornaram-se melhores amigos e estávamos sempre os três juntos. And him and Eusébio became best friends. We were all together, Eusébio, me. E nos jantares o Eusébio cantava? Sing The national anthem of Canada and the national anthem of... Cantava o hino do Canadá e o hino da Croácia, mas lembrem-se que naquela altura a Croácia fazia parte da Jugoslávia e nós nem nos dávamos conta durante a época, mas éramos um símbolo da independência croata. O Toronto Metros Croácia representava a comunidade croata de Toronto e da América do Norte. The people of not only Toronto, but North America. Para além de se integrar na comunidade croata, Eusébio também passava muito tempo com os portugueses. E um dos pontos que visitava era a casa do Benfica. Jorge Ribeiro
que era sócio desta casa na altura e que depois chegou a ser presidente, recorda as visitas do Pantera Negra. Era muito agradável. Claro, não víamos quer dizer, o Eusébio não se via todos os dias, porque ele tinha, logicamente, o clube a que ele estava envolvido representava, portanto, necessitava de muito tempo, portanto, é como um clube, é como um jogador hoje que joga no Benfica, ou noutro clube qualquer. Tem as suas limitações de envolvimento com outras organizações, incluindo, sendo a Casa de Benfica, um clube que estava ligado ao Benfica em Lisboa, mas há sempre certas limitações e ele só aparecia aqui, nessa altura, na Queen Street, uma vez por acaso. Mas ele chegou a ir, quando esteve cá, chegou a ir à Casa do Benfica. Claro que chegou a ir à Casa do Benfica. Como é que era? Bem, era uma festa, logicamente. É de se bater a pala, como se costuma dizer, a velha maneira de falar. E era simpático. Ele sempre foi simpático no falar pessoa a pessoa, não é? Portanto, logicamente que todas as pessoas gostavam de falar com ele, de estar naquele bocadinho de tempo a falar e nós às vezes até exageramos na maneira de fazer perguntas e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo e aquele golo. Houve sempre uma paixão pelo Eusébio. Completamente integrado na comunidade imigrante de Toronto, Eusébio assumiu um papel fundamental no clube croata. A equipa apurou-se para os play-offs e primeiro bateu o Rochester Lancers por 2-1 a jogar em casa. Depois, a jogar fora, eliminaram o Chicago Sting nas grandes penalidades. E assim chegaram à final da Conferência Este. Aconteceu frente aos campeões do ano anterior, os Tampa Bay Rowdies. Bobby Arucci explica que houve um momento, no relvado, antes do jogo, que motivou a equipa. They must have had 45,000 people at the game. Tinham cerca de 45 mil pessoas no estádio. Eles estavam a promover a oferta de bilhetes para a final em Seattle antes de jogarem connosco. Já imaginaste isto? Como assim? Bum! Eusébio marcou. Bum! Ivair marcou. Vencemos por 2-0, com golos de Eusébio e Ivair. Tivemos de ir de Tampa diretamente para Seattle e nem tínhamos roupa para mudar. Nós não sabíamos de nada. We had to go from Tampa to Seattle. We didn't have a change of clothes. We didn't know nothing. O que começou por ser um pequeno clube croata dos bairros de Toronto tornou-se num campeão de conferência, que assim teria a oportunidade de discutir a Soccer Bowl. A final jogou-se a 28 de agosto de 1976, em Seattle. Os Toronto Metros Croácia mediram força com os Minnesota Kicks. 25 mil adeptos nas bancadas. Eusébio era a maior estrela naquele estádio, mas entrou no balneário combalido. Tiveram de lhe dar uma injeção de cortisona no joelho esquerdo, porque ele estava a coxear no balneário e nem sabíamos se ia jogar. Tiveram de pôr cortisona naquele joelho. Eusébio jogou, marcou um gol de livre direto e assistiu para o outro. Os Toronto Metros Croácia venceram com gols de Eusébio, Lukačević e Ivair Ferreira. Foi a primeira vez que uma equipa canadiana conquistou a Liga Norte-Americana. Eusébio terminou a época com 16 golos e 4 assistências em 21 jogos. Bobby Arucci, o grande amigo, foi o único jogador que participou em todos os minutos dos 24 jogos da temporada. Joe Pavicic conta que a festa começou ainda no estádio. They thought they're gonna win championship. Os Minnesota achavam que iam ganhar facilmente e trouxeram champanhe para depois do jogo. Nós batemos por 3-0 e depois do jogo acabar, os jogadores do Minnesota Kicks trouxeram todo o champanhe que tinham e deram-no à nossa equipa porque disseram, bom, vocês merecem e vocês é que têm de celebrar isto. Oh, you deserve it and you guys have to celebrate. Bobby Arucci lembra-se perfeitamente de receber estas garrafas de champanhe. Foi muito simpático. Tivemos champanhe. Tenho uma foto no meu telemóvel do Eusébio a deitar champanhe na minha boca. Incrível. Os bairros das comunidades imigrantes em Toronto ficaram radiantes e receberam a equipa em festa. Os Toronto Metros Croácia
foram também recebidos na Câmara Municipal. Deram-nos a chave da cidade. Foi o Eusébio que a carregou. Ele foi tratado como realeza. E ele era. Com 34 anos depois de conquistar a Europa, Eusébio conquistou a América do Norte. O jogador português deixou este clube depois do título. Os Toronto Metros Croácia acabaram também por ser vendidos. E a Croácia, o país, tornou-se independente nos anos 90 e passou a ter uma seleção nacional. No Canadá, Joe Pavicic ainda segurou o pequeno clube de bairro. De 2006 a 2020 foi presidente dos Toronto Croácia. Mas depois reformou-se e voltou para a terra natal. Pelo caminho, batalhou para que o clube nunca fosse esquecido. E conseguiu. That's what, see, I have goosebumps. I was working on that for a long time. Tenho pele de galinha, vê? Trabalhei nisso durante muito tempo com as pessoas do Hall of Fame e eles aceitaram em 2010. Estou tão orgulhoso. Foi a maior coisa que alcancei com a equipa. I'm so proud, I achieved that with the team. Agora podes ler que uma das melhores equipas da história do Canadá foi o Toronto Metros Croatia. History of Canada was Toronto Metros Croatia. Liderados por Eusébio, há 50 anos, os croatas conquistaram a América do Norte.